fato inédito na medicina paraense. Bebês siameses nascem com um só corpo em Anajás, no Marajó. Homem invade casa e estupra 2 adolescentes em Belém. Em Castanhal, polícia apreende 30 tijolos de haxixe vindos do Paraguai. Em Marabá, uma lição de preservação da natureza. Voluntários ajudam filhotes de tartarugas a encontrar o habitat natural. Crianças do Hospital Ofir Loyola comemoram o Natal. E revelam que querem ganhar do Papai Noel. Para me ser muito feliz, minha família e todo mundo. Tudo isso agora no Pará Record desta terça-feira, 20 de dezembro, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Pará Record começa hoje com a notícia de um fato raro. Bebês gêmeos siameses nasceram com apenas um corpo no município de Anajás, no Marajó. Apesar da anormalidade, as crianças de pouco mais de 4 quilos apresentam um quadro de saúde estável. Nossa reportagem acompanhou a chegada e o transporte dos meninos até o hospital da Santa Casa de Misericórdia. No final da tarde, a direção da Santa Casa de Misericórdia falou sobre o atendimento prestado ao bebê de 2 cabeças. A reportagem completa você confere ainda nesta edição. Chega o final do ano, férias escolares e muita gente arruma as malas para passar o Natal e o Réveillon nos balneários. Mas como fica a segurança das casas? Para as classes média e alta, a saída são equipamentos de segurança, mas para quem não tem como adquirir os aparelhos, a alternativa é contar com a confiança de empregados. Do intervalo, polícia apreende 30 quilos de haxixe vindos do Paraguai. E mais informações sobre o atendimento dos siameses que chegaram no início da tarde à Santa Casa de Misericórdia em Belém. Os bebês siameses que chegaram hoje a Belém permanecem internados na unidade de cuidados intermediários da Santa Casa. Eles têm 2 colunas e 2 cabeças, mas apenas um corpo e um coração. Pois é, os médicos da Santa Casa explicam que não é possível separar os gêmeos. O caso é considerado inédito na medicina paraense. Essa história provocou surpresa até mesmo nos médicos da Santa Casa pela raridade desse tipo de ocorrência. É a primeira vez que acontece no Pará, Rogério. Este ano, um bebê também nasceu nas mesmas condições na Paraíba, mas morreu poucas horas depois do parto, devido à falta de oxigênio em uma das cabeças. Quer dizer, então, é uma situação muito delicada, Rogério, dessas crianças. A repórter Ana Paula está ali na Santa Casa, onde os bebês permanecem internados, e nos conta agora ao vivo as últimas informações sobre o caso. Boa noite, Ana Paula. A Santa Casa ela está adotando alguma medida especial de atendimento a essas crianças? Quais as informações que você tem sobre a saúde delas nesse momento? Boa noite, Rogério. Boa noite, Priscila, e a todos que nos assistem. Os bebês passam, nesse momento, Rogério, por uma avaliação de um cirurgião pediátrico e estão sendo atendidos por toda uma equipe médica. Eu vou conversar agora com a doutora Neila Darras, que está aqui ao meu lado, ela que é diretora clínica e que já conversou com a mãe e também avaliou os bebês. Diretora, qual é o quadro de saúde de cada um dos bebês? Bom, um deles se encontra com dificuldade respiratória, apresentando o que nós chamamos de cianose, ele está arroxeado. Realmente tem uma dificuldade de oxigenação ali, né? O outro está bem, está clinicamente estável. Entretanto, todos os 2 estão sendo atendidos, né, na unidade de cuidados intermediários e, dependendo do agravamento de um deles, eles poderão, inclusive, ir para a UTI neonatal para se tentar salvar. Agora, doutora, como a gente viu na reportagem, eles compartilham de órgãos vitais, né? Nesse caso, fica muito difícil separar as 2 crianças. Sim, né? Estatisticamente se comprova que as crianças que obtiveram sucesso, né, na separação foram crianças que tinham cada uma o seu coração, pelo menos, cada uma os seus pulmões, os seus rins. Não é o caso. Aqui o Jesus e o Emanuel compartilham o mesmo coração, só tem 2 pulmões, só tem 2 rins, uma bexiga. A questão do estômago ainda está meio indefinida, ainda está sendo avaliado, né? E um deles está apresentando essa dificuldade respiratória. Agora, doutora, um caso como esse não poderia ser identificado no pré-natal? Durante a gestação, a mãe não tinha como saber? Sim, através de um exame, de uma ultrassonografia, teria sido possível, mas ela não fez nenhum exame desses no pré-natal, que foi feito no interior do estado. Agora, doutor, o que pode causar esse tipo de anomalia? Bom, na verdade, isso é um acidente, né, que ocorre com a gemelidade. Um espermatozoide fecundou um óvulo
né? E esse ovo fecundado já, ele sofreu um processo de divisão. Ocorre que essa divisão foi tardia e no momento em que aconteceu já havia sido formado o broto embrionário, o que seria o embrião. Daí a divisão ter se dado em cima desse broto e formar o que nós chamamos de gêmeos acolados. Mas é importante que toda a população tenha ciência de que são 2 crianças. Agora, é possível que eles sobrevivam assim ou eles têm um tempo de vida, doutora? Bom, estatisticamente, com este tipo de quadro, nós encontramos algumas crianças que sobrevivem até 1 ano, mas não temos relato na literatura de sobrevivência maior do que isso. Entretanto, se uma dessas crianças vem a falecer, pode-se tentar salvar a outra. O que nós não podemos é amputar uma das cabeças, porque ali tem 2 pessoas, tem 2 cérebros. E se os 2 forem funcionantes, nós não podemos tomar essa definição. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com a doutora Neila Darras, que é diretora clínica aqui da Santa Casa do Pará. Voltamos aos estúdios do Pará Record. Obrigada, Ana Paula. Uma boa noite, doutora. A polícia apreendeu 30 tijolos de haxixe em Castanhal, no nordeste do estado. O entorpecente, que teria vindo do Paraguai, foi encontrado com uma adolescente. Uma mulher envolvida com o crime foi presa em flagrante. Moradia precária. 360 mil pessoas vivem em áreas impróprias para habitação no Pará. E o grande desafio para essa população é saber se eles preferem ficar nesse lugar ou sair daqui em busca de outras oportunidades de moradia. Estadia indigna. Presos ocupam cela superlotada em carceragem de Bragança. Exclusivo. Operação da Rotan ocupa áreas do Barreiro. E promove uma forma diferente de combate ao mundo do crime. Ônibus desrespeitam faixa azul e trânsito continua tumultuado na Almirante Barroso. E um projeto leva bom humor para pacientes internados em hospitais da capital. Essas músicas trazem uma esperança. Traz. Muita esperança. Tudo isso agora no Pará Record desta quinta-feira, 22 de dezembro, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Em Bragança, nordeste do estado, presos enfrentam a superlotação da única cela ativa na delegacia do município. O local é projetado para abrigar 5 presos, mas atualmente é ocupado por 17 detentos. Bem, nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil, mas para falar sobre a superlotação, mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos resposta. E agora você vai ver uma operação da Rotan acompanhada com exclusividade pelo jornalismo no Barreiro, em Belém. Policiais tomaram áreas de palafitas para uma investida diferente contra a criminalidade. Uma ação que surpreendeu a todos. Veja na reportagem de Nara Bandeira e Mauro Cruz. O exemplo de como o trabalho da polícia pode ir muito além do que as pessoas esperam. E cerca de 360 mil pessoas vivem em áreas impróprias para habitação no Pará. Elas ocupam grandes áreas de favelas espalhadas por todo o estado, a maioria aqui na região metropolitana, segundo o levantamento do IBGE. Final de ano e para quem está pensando em mudar de casa, um alerta. É preciso calcular bem os valores acordados para evitar surpresas desagradáveis. Hoje, mais de 300 mil pessoas vivem de aluguel somente na capital. E para especialistas, a palavra-chave para garantir moradia digna e um preço que cabe no bolso é planejamento. Tá certo. Os segredos de um samurai mais rápido que um piscar de olhos. O peru que escapou da panela e virou bichinho de estimação. E as histórias emocionantes de superação de personagens que marcaram o ano são alguns destaques do Domingo Espetacular. Confira. Olá! Depois do intervalo, apesar das novas regras, motoristas de ônibus desrespeitam faixa azul e trânsito continua tumultuado na Almirante Barroso, em Belém. E em Cana dos Carajás, a população lota a única lotérica do município depois que bancos fecharam as portas por causa da violência. Confira agora as mensagens de Natal de moradores de Marabá, Altamira e Castanhal. No primeiro dia de fiscalização dos ônibus que deveriam circular nas pistas indicadas pela faixa azul na Avenida Almirante Barroso, não foi difícil encontrar quem desrespeitasse a nova regra.
A Companhia de Transportes de Belém adverte: os infratores serão punidos com multas. O Instituto de Metrologia do Pará, o Inmetro, já apreendeu mais de 4.000 produtos irregulares à venda em áreas de comércio de municípios de todo o estado. Brinquedos sem o selo do Inmetro e luminárias de Natal fora dos padrões brasileiros estão entre as principais mercadorias apreendidas. Jogos de luzes com fiação inadequada e que oferecem riscos de incêndio também estão sendo apreendidos. Vem aí o sorteio de mais uma Mega Sena da Virada. O prêmio de mais de 200 milhões de reais enche de sonhos os apostadores. Muita gente investe nos já tradicionais bolões, mas é preciso cuidado. Crueldade em família. Polícia liberta idosa mantida em cárcere privado pelos próprios filhos. Ela foi encontrada com a perna quebrada em condições subhumanas. Descaso ou negligência? Paciente de Marapanim com AIDS é recusado no pronto-socorro de Belém. E morre em acidente com a ambulância na BR-316 em Santa Isabel. De volta ao poder. Jade Barbalho toma posse como senador pelo Pará em Brasília. Eu entro aqui no final da fila, certo? Como recruta, se reapresenta para aprender muito mais aqui no Senado. E saiba ainda quais os números mais e menos sorteados pela Mega Sena. Tudo isso agora no Pará Record desta quarta-feira, 28 de dezembro, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um idoso morreu em um acidente em Santa Isabel do Pará, nordeste do estado. Ele foi arremessado da ambulância que o transportava. E olha que ironia, a vítima portadora do vírus da AIDS era levado de volta para Marapanim, após ser recusada no pronto-socorro da 14 de março, em Belém. A Secretaria de Saúde de Belém disse que não há registro do paciente Abelardo Nunes Filho no pronto-socorro do Marizal e do Guamá. E também que não recebeu qualquer solicitação de transferência dele pelo município de Marapanim. A SESMA afirma ainda que pacientes desacompanhados ou sem documentos são atendidos normalmente em qualquer PCM da capital. Nossa produção tentou durante toda a tarde contato com a Secretaria de Saúde de Marapanim, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Em outro acidente, um motorista de uma caçamba ficou ferido após o veículo tombar na rodovia BR-316 em Marituba no início da manhã de hoje. O veículo estava carregado com mais de 13 toneladas de areia e teria sido fechado por um micro-ônibus que tentou fazer um retorno em alta velocidade. O caminhão foi retirado por um guincho e o fluxo de trânsito normalizado no final da manhã. A Companhia de Transportes de Belém anunciou a instalação de 30 radares de trânsito nas rodovias da capital. Segundo a CETEBEL, as vias escolhidas para receberem a fiscalização eletrônica são as que registram o maior número de acidentes na cidade. A previsão da companhia... Veja a seguir, Jade Barbalho toma posse em Brasília como senador pelo Pará. E polícia liberta idosa mantida em cárcere privado pelos próprios filhos que queriam ficar com a aposentadoria dela. Em instantes, aqui no Pará Record. né? É uma situação lamentável, para não dizer revoltante, né, Priscila? Aquilo que nós acabamos de ver na reportagem. O mais impressionante é que os filhos dessa idosa, os autores do crime de cárcere privado, foram liberados após assinar um termo de ocorrência. É uma situação que surpreende, Rogério, pela crueldade deles com a própria mãe. Uma mulher idosa que, com um ferimento dessa natureza na perna, poderia até morrer com algum tipo de infecção. Vamos esclarecer melhor a situação ao vivo com o repórter Ronaldo Gillet. Bom, Ronaldo, a gente sabe que além das leis que garantem benefícios aos idosos na própria Constituição Federal, também existe o Estatuto do Idoso, que estabelece prioridades e penalidades para quem maltratar os idosos no país. Mas em uma situação como essa, quer dizer que a pessoa não vai presa? Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Rogério. Olha, imediatamente a pessoa pode até não ir presa, até porque ela primeiro precisa ter o caso avaliado pela delegacia do idoso, pelo juizado do idoso e depois sim ficar passível de algum tipo de julgamento e até de uma condenação.
Eu tenho aqui ao meu lado a Daniele Ribeiro, que é presidente da Associação de Direitos do Consumidor e do Idoso. Daniele, a punição pode não acontecer imediatamente, mas deve acontecer se ficar constatado o que já ficou constatado, como a gente viu com a idosa em questão, né? Boa noite para você. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. A punição ocorrerá. Eu posso garantir, como advogada militante, que ocorrerá. Mas no Brasil, todos têm direito à ampla defesa e ao contraditório. E a delegacia, ela faz o serviço apuratório, ela faz o serviço administrativo. Após, o órgão judiciário é que vai prolatar uma sentença condenando esses dois filhos. A perplexidade já existe, o fato já está consumado e a punição ocorrerá. Agora, essa punição, doutora, boa noite. Boa noite. É prisão mesmo, ou ela pode cumprir um outro tipo de punição? Detenção ou reclusão. Este caso concreto, já está passível à punição. Agora, nós vamos para analisar isso de acordo com o Código Penal ou o Estatuto do Idoso, prevendo a punição ali prevista. Agora, existem outros tipos, melhor dizendo, de maltratos a idosos. Por exemplo, em filas de bancos, em filas de qualquer outro tipo de estabelecimento. Que tipo de penalidade cabe nesse caso? O descaso mesmo com o idoso aqui no país? Multa, detenção ou reclusão. Nós vamos analisar cada caso de acordo com a tipificação, de acordo com o que ocorrer. Inclusive, eu citei agora há pouco, conversando com o Ronaldo, que quem retiver cartão magnético de idoso, no artigo 104 do Estatuto do Civil, está previsto detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, cada caso nós precisaremos ver e tipificar de acordo com o Estatuto do Idoso. Agora, são vários casos como esse, que às vezes estão velados, as pessoas não sabem que isso está acontecendo. Isso é comum, doutora? Bom, agora, no século XXI, vem sendo mais comum do que deveria. É um problema instalado em nossa sociedade e que as denúncias devam ocorrer, sempre devem ocorrer, por parte do vizinho. A delegacia está aí para prestar esse apoio e nós devemos acreditar no órgão judiciário. Tá certo, então, obrigado. Daniele Ribeiro, mais uma vez, presidente da Associação de Direitos do Consumidor e também do Idoso. Rogério, Priscila. Obrigada. Boa noite, Ronaldo. Jade Barbalho tomou posse hoje à tarde como senador da República pelo Pará, em Brasília. Apesar de assumir o cargo com quase 1 ano de atraso, ele promete colaborar com projetos para o desenvolvimento do país. A cerimônia... Para a Record de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Polícia no crime. PM é preso em flagrante ao extorquir mulher em Belém. Ele exigia dinheiro para não prender o marido da vítima por tráfico. Filho de idosa vítima de maus tratos presta depoimento à polícia. E nega que a mãe fosse vítima de abusos. Tudo isso não passou de uma grande bandalheira. Secretaria de Segurança apresenta balanço da criminalidade. E diz que o número de crimes caiu em 2011. E a corrida de quem pretende passar a virada de ano nos balneários e municípios do interior do estado. O Pará Record desta quinta-feira, 29 de dezembro, já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil ouviu hoje à tarde a cuidadora e o filho da idosa resgatada ontem à tarde em Belém após denúncias de maus tratos. Na delegacia, o filho negou que a mãe fosse vítima de abusos. Se tem algum culpado, não pode ficar impune. E a idosa vítima de maus tratos continua internada em um hospital particular de Belém. Segundo os médicos, o quadro de saúde dela é estável. Na vila onde ela foi resgatada, a nossa equipe de reportagem encontrou uma parente da idosa. Ela se emocionou ao falar sobre as condições de vida da irmã. A Secretaria Municipal de Economia informou que o mercado do Guamá passa por uma reforma completa. As obras iniciaram em janeiro deste ano e a previsão é que sejam concluídas até o final de janeiro de 2012 e entregue para os cerca de 400 permissionários que atuam no local. Traficantes são presos após denúncias da população em Benevides. Em Belém, polícia prende ladrão que furtou equipamentos musicais de uma igreja. E mulher é presa após esfaquear uma pessoa durante um assalto. Confira no Giro de Notícias. Os trágicos acidentes na construção civil, os abusos sexuais contra crianças e adolescentes até dentro da cadeia.
O brutal assassinato de Joelson Souza e a prisão do casal acusado do crime são apenas alguns dos fatos marcantes do ano que você vai ver na retrospectiva 2011 do jornalismo da Record Belém. Operários da construtora Secom Engenharia protestaram hoje contra o atraso no pagamento dos salários e do 13º. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, outras construtoras também não fizeram os pagamentos de dezembro.